Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, do momento que você está vendo esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar do concerto do Senhor, o sinal do concerto que está lá em Gênesis 9, versículo 8 ao 17. Antes de nós entrarmos no nosso vídeo, na nossa conversa, eu quero mandar um abraço aqui aos inscritos que sempre estão comentando, né? E já quero avisar que no próximo vídeo, os 10 primeiros a comentarem nesse vídeo aqui, eu estarei mandando um abraço ali. Então, Deus abençoe a vida aí da nossa irmã Vanusa Borges, Débora Bueno, Tamires Souza, Francisca Maria, Jefferson Teles, Pastora Lu, do canal Palavra de Fé e Esperança, Felipe Santos, do canal Lições Bíblicas e Reflexões. Esses são os irmãos que sempre estão comentando aí nos nossos vídeos. E no próximo vídeo, deixe seu comentário aí, nesse vídeo aqui, que no próximo vídeo eu estarei te mandando um alô aí, uma saudação especial. Amém? Então, como nós podemos ver aí, como você pode ver no tema da nossa página aí, do nosso vídeo, o sinal do concerto de Deus, nós temos falado sobre o livro de Gênesis na nossa conversa aqui. Na nossa última conversa nós falamos sobre a construção da arca e como que Noé foi obediente à chamada de Deus, apesar das adversidades, das afrontas que ele ouvia ali, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus por mais de 100 anos, sem titubear e sem fraquejar na fé. E convenceu a sua família e o apóstolo Pedro chega a chamá-lo de pregoeiro da justiça. Hoje nós então vamos falar do episódio após o dilúvio, que é o momento do concerto. Em Gênesis 9, versículo 8 ao 17, nós vamos ver o desenrolar dessa história. O concerto, então, meus irmãos, é a chave para a compreensão do que o Antigo Testamento ensina a respeito do caráter de nosso Deus, o caráter do Deus da aliança. Nos tempos do Antigo Testamento, principalmente, um concerto era um contrato formal que firmava uma aliança entre duas partes, né? Era uma legalidade obrigatória por ambas as partes. Era um acordo onde ambas as partes tinham função obrigatória. Em questões internacionais, então, o concerto era um tratado de paz na maioria das vezes. De modo geral, na vida de uma nação, esse acordo, esse sinal de concerto servia como uma constituição. Determinada nação não poderia violar esses concertos. Nos negócios, o concerto era um contrato. Quando você fazia um contrato com alguém, então dava-se o nome de concerto. Já nos relacionamentos pessoais, o concerto era um compromisso, quando você firmava um compromisso com um membro de uma família patriarcal ou então com esposa, marido. Isso era uma espécie de concerto. Na maioria dos concertos do Antigo Testamento eram acordados entre duas partes. Não existe concerto só com uma parte, obviamente. Isto é, cada pessoa ou grupo envolvido específico deveria fazer a sua parte ali no cumprimento desse acordo. Então, se uma das partes deixasse de cumprir o acordo, era rompido, e a outra parte então não estava obrigada a cumprir com a sua parte. Mas no concerto de Deus aqui com a humanidade, falando a Noé em primeira instância, esse concerto ele prefigura apenas promessa, porque diferente dos concertos normais, não há condição da outra parte, ou seja, não existe uma condição do lado da humanidade para que Deus cumprisse então o seu concerto. O Senhor fala: "E eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa descendência ou semente depois de vós, não haverá mais dilúvio para destruir a terra." Ou seja, o que quer que faça a humanidade, o ser humano, Deus continua comprometido com esta promessa feita a Noé. Paulo vai falar, se não me falha a memória, lá em Timóteo, que ainda que nós permaneçamos infiéis, Deus permanece fiel para com a sua promessa. Deus não pode mentir nesse contradizer. Nesse sentido aí, a palavra de Deus pode se aplicar perfeitamente a esse contexto. O texto de Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao 17, depois você dê uma lida com calma, vai nos dizer que o arco-íris, o arco celeste, o arco ali que é estabelecido no céu, deve servir como lembrete de Deus que faz essa promessa específica de um concerto inviolável, que seria destruir a terra por meio do dilúvio uma segunda vez. Mas o arco-íris significa outra coisa para nós.
Em vez de ser um lembrete de uma promessa específica, o arco-íris é um lembrete do caráter de Deus e da natureza do nosso relacionamento com esse Deus da aliança, esse Deus maravilhoso. O arco nos lembra que Deus vem a nós com promessas e não exigências. É que Deus, na sua graça maravilhosa, assume compromissos conosco e que não depende do nosso desempenho. Ou seja, nós podemos falhar com Deus, mas Ele jamais falhará conosco. Isso aqui não implica a questão de nos livrar das responsabilidades. Não entenda por esse lado. Nós somos responsáveis sim por nossas escolhas, mas Deus ele não está limitado pela a nossa escolha. Deus não está limitado pela nossa parte do acordo da aliança. E esse concerto se prefigura de forma perfeita na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente em Jesus nós então compreenderemos plenamente o que significa essa aliança. Somente na promessa de Cristo de vida eterna a todos os que confiam nele, nós compreenderemos a plena maravilha da graça de Deus. Mas nós percebemos algo desta maravilhosa graça aqui no livro de Gênesis ainda. E cada vez que vemos um arco-íris, depois de um dia de chuva, nós nos lembramos, o Deus que prometeu não mais destruir a vida por meio do dilúvio é o Deus da promessa, é o Deus da graça, que nos fez promessas, né? Uma delas é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as promessas que apontavam para o surgimento de Jesus, para o nascimento do Messias, se cumpriram perfeitamente. Quando você lê o Novo Testamento, em várias ocasiões você vai ver passagens dizendo: e para que se cumprisse a palavra do profeta X, aconteceu tal coisa. E isso mostra que as profecias do Antigo Testamento com respeito a Cristo se cumpriram. Já no Novo Testamento, nós temos promessas que apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim como as promessas do Antigo Testamento se cumpriram, da mesma maneira as promessas do Novo Testamento também irão se cumprir. Então, dito isso, nós podemos compreender que os compromissos que Deus assume conosco em Cristo são promessas que nunca falharão. Guarde isso no seu coração e não se esqueça jamais. Então, da próxima vez que você vê um arco-íris depois de um dia de chuva, deixe que ele lhe recorde da graça desse Deus maravilhoso. Observe Deus não apenas naquilo que as pessoas falam, mas naquilo que a natureza também nos fala através dos seus sinais tão importantes. Eu gosto de uma frase de Irineu de Leão, que ele diz assim, que Deus não criou o primeiro homem, o primeiro ser humano, porque ele precisasse de companhia, mas porque ele queria alguém a quem ele pudesse mostrar a sua generosidade. Deus não nos disse que o seguíssemos porque ele precisasse da nossa ajuda, mas porque ele sabia que amá-lo nos tornaria completos. Você e eu só iremos perceber a plenitude da felicidade quando nós entendermos o que de fato é amar a Deus e entender que as promessas dele é imutável. Esse é o Deus que fez concerto conosco, o concerto da cruz do Calvário. Eu sempre digo que a maior prova de amor é a cruz de Cristo, né? Se você quiser uma definição de amor, não vá a outro lugar senão na cruz de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa foi a nossa conversa de hoje, o sinal do concerto de Deus. No Antigo Testamento nós temos vários, mas fica esse aqui para a nossa conversa, o arco-íris. Na nova aliança, o sinal do concerto de Deus com o homem, com a mulher, é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura e passamos do estado de inimizade para o estado de conciliação. Passamos do estado de inimizade para fazermos parte da família de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Se você gostou desse vídeo, você pode nos ajudar deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.